A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele está me dando de levar até você mais uma mensagem através da palavra de Deus para o vosso elevo espiritual. Nesta oportunidade, eu quero falar do destino do homem mortal. E quero que isto venha através de um conhecimento na base das Escrituras e da revelação da mensagem do profeta desta era, o mensageiro do entardecer. Veja bem que a Bíblia, ela fala aqui em 1 Pedro, capítulo 3, e no verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Veja bem que o Senhor Jesus, ele foi, após a crucificação, sepultamento, o corpo foi para a sepultura, mas a sua alma, ela foi parar no Hades, conforme a profecia dos Salmos 16 e no verso 10, que nos diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nós encontramos então nestas Escrituras, aqui está falando de inferno, mas o inferno ainda não foi estabelecido, porque o inferno é o estado do juízo final daqueles que foram condenados e perdidos, condenados pelo Senhor e foram perdidos, que não acertaram suas vidas com Deus enquanto caminhavam nesta terra. Mas veja que nos diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Nós encontramos aqui no capítulo 4 de Efésios e no verso 7, aonde nos fala a respeito da região dos perdidos, que diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Veja bem que aqui está falando do estado dos perdidos, conforme Romanos 3 e 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também nos diz em Romanos 5,12: a morte entrou no mundo por um homem, e esta passou a todos os homens.
Então, agora nós encontramos também em Hebreus 9:27 que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E encontramos que o Senhor Jesus disse em João 5:24: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Ou seja, você que aceitou Jesus, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados, foi regenerado e agora você é uma nova criatura, conforme nos diz 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Por isso, então, encontramos como escapar do juízo, conforme nos diz Hebreus capítulo 2 e no verso 3 diz: como escaparemos nós do fogo do inferno, do dia do juízo? Misericórdia de cada pessoa que ouve esta pregação, esta palavra, que isso possa trazer uma consciência do estado, do teu estado após a morte. Nós temos algumas denominações, como adventistas, Testemunhas de Jeová, que não creem que a alma vai para uma dimensão. Eles creem que a alma é o sangue. E quando a pessoa dorme, então, a pessoa dorme no pó. Mas esta doutrina, ela afronta as Escrituras. Nós não vamos explorar muito esse assunto, mas aqui, Filipenses capítulo 1, e no verso Filipenses capítulo 1 e no verso 21, que nos diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Claro que ir para a sepultura e ficar no pó da terra, que a pessoa, se a alma é o sangue, se essa doutrina fosse verídica, tem base nas Escrituras, porque nós vimos a profecia de Davi no Salmo 16, verso 10: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o meu santo, que o teu santo veja a corrupção. Agora, Filipenses 1, 21 ao 23, no 23 ele diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Viu? Não é estar no pó da terra, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, veja bem que nesta era, na mensagem, a fase presente do meu ministério, o profeta de Deus, ele falou, foram feitos por alguns irmãos, pastores, o gráfico das 7 dimensões, porque Davi estava falando ali do seu estado após a morte, que ele está na região do Hades. E lá no Hades, então, nós encontramos que é uma dimensão, e nesta dimensão, então, do Hades, havia regiões, como no Velho Testamento o paraíso estava dentro da 5ª dimensão, aonde está situado o Hades. Mas ali está o lugar dos perdidos, porque todo o pacto do Velho Testamento, eles estavam debaixo do sangue de bodes e de touros, e este sangue, então, ele não era um sangue que aperfeiçoava. Por isso, a Bíblia diz que Jesus foi na região dos perdidos, e ele foi ali e tirou da mão de Satanás a chave do inferno e da morte.
vimos então que a quinta dimensão, ela é uma região. E no Velho Testamento, na Velha Aliança, então, havia regiões, como ainda há regiões aonde estão presos, conforme o apóstolo Pedro narra, que aqueles anjos que fizeram rebelião no céu, eles estão em cadeias de escuridão, presos. Mas também a região dos perdidos que estão ali, aguardando o dia do julgamento no trono branco. Você pode ler isso no Apocalipse, aí pelo capítulo 20 em diante, que fala do grande julgamento do trono branco. Mas, veja bem que nós queremos falar aqui sobre as 7 dimensões. Vejamos que a primeira dimensão, ela é a matéria. E a matéria é onde está a luz e o tempo, o espaço. Matéria, luz, tempo e espaço estão na primeira, segunda e na terceira dimensão. E há vidas também dentro dessas dimensões, vegetal e outros tipos de vida que nós até desconhecemos, né? Porque a Bíblia diz que Deus criou para ele coisas visíveis e invisíveis que estão na criação. Nós encontramos a quarta dimensão. A quarta dimensão é onde estão os dons carismáticos. E esta quarta dimensão, então, nós encontramos que é uma dimensão que é onde está caminhando as ondas da televisão, as ondas do rádio, está na quarta dimensão. E hoje nós temos o aparelho celular sem antena, que ele está também na quarta dimensão, né? E a ciência descobriu então a janela da quarta dimensão através do aparelho do celular. E como nós já falamos então da quinta dimensão, é onde estão os perdidos e é onde está a região de tormento, que serão lançados no inferno. E ali estão os anjos e uma região que fizeram rebelião no céu, e também está os perdidos, que serão condenados, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, se quem não for batizado, não creu, será condenado. Agora, nos diz assim, quem são? Quando nós morremos, então, vamos para a quinta dimensão ou para a sexta dimensão. A quinta dimensão é o local dos perdidos, que estão sendo atormentados, que serão lançados após o julgamento do trono branco. Então serão lançados no inferno. Veja bem que a quinta dimensão é um local onde vai a região dos perdidos, e onde está, é uma dimensão, e tem regiões onde estão os anjos também, que fizeram rebelião no céu, dos quais a Bíblia declara que eles estão presos em cadeias de escuridão. Agora, veja bem que todos serão chamados no trono branco, na ressurreição geral, após o milênio, e nesse trono branco, então, haverá condenação dos perdidos, e será uma coisa horrível, porque Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O Senhor Jesus Cristo confirma com as Escrituras. Jesus Cristo veio buscar o homem que caiu, conforme ele disse na casa de Zaqueu. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar aquilo que se havia perdido, dos quais eu sou um deles, para levar novamente para a eternidade. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sexta dimensão. Veja bem que o paraíso estava na quinta dimensão, numa região, em Lucas capítulo 16, e no verso 19 até o 31, que descreve a morte do jovem rico e a morte de Lázaro chegando
no seio de Abraão, chegando no paraíso, que esse paraíso estava na quinta dimensão e havia regiões. E dentro desta região, então, o jovem rico pediu para Abraão que Lázaro desse água, molhasse a ponta do seu dedo para refrescar a língua. E Abraão descreveu que depois de partir desta terra, não acertar a vida com Deus, não há mais chance para aquele que partiu sem Deus. Após a morte, então, segue-se o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A sexta dimensão é o paraíso, para onde vão os que morrem salvos, até o dia do juízo do Senhor Jesus Cristo, lá onde os salvos estarão em pendão real, adorando a Deus e em estados teofânicos, esperando então que venha receber o corpo glorificado aqui na terra, para depois entrar então na presença de Deus, que é morar com o Senhor. Mas nós vimos que no Velho Testamento, Davi, ele disse: não deixarás a minha alma no Hades. Veja bem que Lucas 23 e 43, o ladrão da cruz, Demas, disse para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Nós encontramos em Atos 20 e 28 que nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o sangue de Jesus foi um pacto maior. No Velho Testamento, Deus estabeleceu Levítico 17, que era a lei do holocausto, que era um protótipo de Jesus no Calvário. Então Jesus, o sangue do próprio Deus, foi derramado e ele transportou o paraíso. Por isso, em Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18, Jesus disse: é-me dado a chave do inferno e da morte. Veja bem que a chave do inferno eram os santos do Velho Testamento, do qual Jesus tirou do paraíso que estava sobre o sangue de bodes e de touros do Velho Testamento, a velha aliança, e os transportou para a sexta dimensão. Então, ali estão os salvos, dos quais Demas, ladrão da cruz, foi para o paraíso. Jesus não disse, como Davi disse: estarás comigo no Hades. Por isso, vale a pena você examinar as Escrituras, porque nos diz que cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas quem testificam. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque Jesus disse em Mateus 22 e 29: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus é a vida eterna. Somente nas Escrituras que nós encontramos o poder de Deus. Agora, para finalizar, nós temos a sétima dimensão, que é o céu, chamado terceiro céu. Primeiro céu é o céu natural. Segundo céu é o paraíso. E o terceiro céu, então, é a sétima dimensão, onde está Deus, onde está o corpo vicário do Senhor Jesus Cristo, o corpo humano, onde está o trono da graça, e ali onde está Deus, o Todo-Poderoso, conforme nos descreve o profeta dessa era na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, que o trono de Deus é feito de pérola branca e as escadarias de marfim. Não confunda o trono da graça, o trono da intercessão, o trono aonde está o propiciatório no céu, o trono da graça, conforme Hebreus 4,16, que é onde nós temos o sacrifício, o Senhor Jesus Cristo, como nosso sacrifício vicário, no trono da graça. E ali está então
a eternidade. Então nós temos a sétima dimensão, que é descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, e ele disse que ele foi até o terceiro céu. O primeiro céu é o cosmos, terra, planeta, e o segundo céu, paraíso, e o terceiro céu é a eternidade, aonde está Deus, onde está o corpo sacrificial do Senhor Jesus Cristo, trono da graça. E ali está então o Criador, o Redentor, ali está o doador da vida eterna. Que Deus, mas Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. Mas o homem pecou e caiu da eternidade e ficou preso, limitado no corpo. Então, estamos presos na matéria, no tempo, espaço e vivemos na luz. Você pode meditar a respeito destas coisas e Deus vai te abençoar. Lembrando também que o profeta desta era, ele esteve na região dos perdidos, conforme a mensagem, as almas que estão em prisão agora, ele descreveu a chegada dele no Hades, lá onde está a região dos perdidos, e ele foi transladado para esta dimensão. E quando ele chegou lá, então ele viu a situação dos perdidos. Deus permitiu para que ele pudesse pregar esta mensagem às almas que estão em prisão agora. Também na mensagem Além da Cortina do Tempo, o profeta descreve que ele foi transladado. Não é uma visão, não é um êxtase, mas ele foi transladado. Ele trocou de corpo humano para o corpo celestial e caminhou na sexta dimensão. Então ele descreve a mensagem Além da Cortina do Tempo. E nós cremos que estamos debaixo do pacto, do sangue de Deus, como os apóstolos aplicaram esta doutrina, ensinando que a alma não morre. No quinto selo, o profeta de Deus conta, ele descreve com muita precisão a ida na sexta dimensão, e ele conta as almas que estavam embaixo do altar, as almas que estavam clamando: até quando julgarás e vingarás o nosso sangue? E ele também viu embaixo do altar de Deus as almas da noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele viu que dentro da sexta dimensão também há regiões. Então, que Deus possa te dar graça para você receber esta palavra e crer nela. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo que o Espírito Santo abra o teu entendimento com paz, com alegria, com fé, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse ensinamento é para você entender o plano divino de Deus. Deus te abençoe, te dê graça para você crer nisto que eu estou mostrando nesta manhã. Forte abraço, pastor Juarez Mazuco. Entre em contato conosco que você estará recebendo mais informações.